Olá, bom dia, alunos do oitavo ano da Escola Arco-Íris. Aqui é professor Rodrigo falando e hoje a gente vai fazer uma explicação aqui sobre a vegetação da América e as atividades econômicas. Dando uma esticada no conteúdo do capítulo 3, do livro de vocês, que a gente já falou um pouco na última aula presencial que a gente tivemos lá na escola, mas que a gente vai dar uma aprofundada mais e falar sobre as atividades econômicas ligadas às formações vegetais da América, certo? A gente vai falar também, eu vou pontuar também algumas coisas sobre as consequências da exploração desses recursos naturais, que são as florestas, que são as formações vegetais, e como isso pode influenciar na economia desses países americanos. A gente começa então com as florestas pluviais ou tropicais úmidas, que são as florestas que são localizadas nas regiões tropicais do continente, ou seja, regiões mais próximas do, do Equador ali, no norte da América do Sul, ali na América Central, Nicarágua, Costa Rica, nas ilhas tipo El Salvador, no norte do Brasil ali, floresta amazônica. Essas florestas que são florestas úmidas, né? Que a gente tem o clima bastante quente e úmido, chuvas todos os dias, né, a maior parte do dia, e são florestas que são bem, como a gente pode ver aqui nas imagens, são florestas bem fechadas, com muitas árvores, bem úmido mesmo. Essa primeira imagem aqui, não sei se vai dar para ver o mouse aqui em cima, tá? Essa primeira imagem aqui é do Parque Nacional Tikal, lá na Nicarágua. A gente pode ver o céu completamente nublado ali. A gente vê o quão verdes são as árvores, as folhas das árvores, né? E aqui a segunda imagem aqui, a gente tem o Parque Nacional do Pico da Bandeira, aqui no Brasil, no Amazonas. Pico, certo? Vamos lá. As atividades econômicas realizadas nas florestas pluviais. A gente tem a extração de riquezas minerais como ouro, a bauxita, né, que é o minério do alumínio, pedras preciosas como esmeraldas. Só que essa exploração, ela vem provocando desde muito tempo atrás, 40, 50 anos atrás, uma derrubada da floresta, porque para você fazer uma área de extração de bauxita, que é o minério do alumínio, você precisa abrir uma área gigante para ter toda a infraestrutura utilizada pelas empresas para retirar o minério da bauxita, além da contaminação dos lençóis freáticos, quando a gente pensa em exploração de ouro, assim, que você precisa usar alguns produtos químicos ali para facilitar e identificar o ouro ali. A gente tem também a exploração de madeira para a produção de móveis e para construção civil. A gente lembra algumas madeiras nobres que são extraídas. A gente pega também, principalmente na América Central, casas, chalés, que o pessoal usa a madeira da floresta mesmo. É, além do cultivo, mas a gente tem o cultivo também, exploração de frutas naturais das florestas pluviais, das florestas tropicais úmidas. A gente pode colocar o cacau, que aqui no Brasil muita gente pensa que a região produtora é ali o Recôncavo Baiano, a parte do litoral ali, Ilhéus, mas na verdade o cacau ele é uma planta da floresta amazônica que na época do começo da colonização espanhola na América, o pessoal começou a distribuir ela por vários lugares do continente e até depois para o norte da África. Mas ela é uma planta original do habitat da floresta amazônica. A gente tem o açaí, né, que é um produto que está crescendo
consumo tanto no Brasil quanto no exterior. Os europeus e o pessoal lá dos Estados Unidos passou a gostar bastante de açaí, então você tem uma exportação muito da polpa do açaí, né? A castanha do Pará ou castanha do Brasil, que está presente em muitos alimentos, além de indústrias de cosméticos como a Avon, a Natura, até Boticário, que usam frutas e ervas, plantas encontradas na floresta tropical para fazer os seus produtos. Aqui a gente tem a imagem de um trabalhador coletando a castanha do Pará no meio da floresta, né? E aqui a gente tem a imagem da coleta do açaí, certo? Na floresta, no meio da floresta aqui. Outra vegetação muito importante dentro do continente americano são as florestas temperadas. Elas estão localizadas lá na porção norte dos Estados Unidos e norte e nordeste dos Estados Unidos e sul do Canadá ali. Também na Argentina a gente encontra essas florestas temperadas. A grande característica dela é você perceber na coloração das árvores as quatro estações do ano bem definidas ali. Inverno, primavera, verão, outono, tudo bonitinho. É bem nítido. Aqui pra gente aqui no Brasil, na área tropical, a gente não consegue identificar muito bem essas quatro estações. A gente consegue, aqui, pelo menos aqui em Goiás, a gente consegue entender quando é verão, que tá quente e chuvoso, e quando é inverno, que fica mais seco, faz um friozinhozinho ali de manhã, mas nada tão brusco. Lá na floresta temperada a gente consegue entender a primavera, o verão, o outono, o inverno bem definido. E algumas das maiores cidades dos Estados Unidos, manchas urbanas, que a gente pode dizer, estão onde seria a área original da floresta temperada. Nova York, Washington, que é a capital dos Estados Unidos, Boston, Chicago. E só por aí a gente já pode imaginar que, por essas cidades grandes estarem ali, ela foi muito devastada. A floresta temperada, tanto nos Estados Unidos quanto ali no sul do Canadá ali, ela está muito menos do que era antes da colonização europeia, aqui há 450 anos, 500 anos atrás. 450 anos, no caso da América do Norte. Então, ela sofreu bastante essas imagens aqui, Nova York, né? A cidade de Nova York, o Central Park, que é uma ilha maior parque da cidade, é uma ilha de floresta temperada, ainda que ficou no meio da cidade, assim, os prédios aqui, a gente percebe aqui, nessa imagem aqui de baixo aqui, a imagem aqui de baixo aqui já é do outono, pessoal, olha, a gente vê as árvores com folhas alaranjadas, meio avermelhadas, tons castanhos, e essa de cima aqui no inverno, a gente percebe como a mancha urbana envolveu uma área que antes era floresta, né? A seguir aqui as atividades econômicas, a gente tem nas áreas, além dessa área ser a principal área, uma das principais áreas urbanizadas dos Estados Unidos, que a gente vai ver mais lá para o capítulo 5, essa área foi uma área que tem muita exploração de carvão mineral. Esse carvão mineral foi muito importante para a industrialização dos Estados Unidos, no começo da industrialização. E por conta disso, como eu disse antes, do aumento do crescimento das cidades, assim, a gente teve também a floresta sendo trocada para dar lugar a pastos para fazendas de leite, para plantação de trigo, milho, além dos parques industriais. Então você teve uma supressão, uma diminuição dessas áreas que antes eram de floresta e que agora se tornaram ou fazendas, indústrias ou cidades. Aqui a gente tem uma plantação de milho,
né? Nos Estados Unidos aqui outra fazendo a colheita do trigo, certo? E aqui embaixo a gente tem a vista de uma fazenda leiteira no estado de Kentucky, nos Estados Unidos ali, estado mais ou menos próximo ali de, não muito longe de Nova York ali, que a gente percebe aqui que pasto, né? Essa área aqui que antes era floresta temperada passou a ser área de pastos. A gente vê os piquetes aqui, as cercas, certo? Bem, o próximo formação vegetal que a gente vai falar aqui sobre um pouco é sobre a floresta das coníferas, muitas pessoas a gente pode ouvir também falar ela, chamar ela de taiga ou de floresta boreal. Ela está mais ao norte do Canadá ali, na América, a grande área onde a gente encontra essa floresta. E ela se caracteriza pela presença das plantas da família das coníferas, que são as árvores que têm a folha em forma de cone. É os pinheiros de Natal, tá? Quando a gente vê filme de Natal, Papai Noel, é aquelas árvores ali que fazem parte da floresta boreal. Elas são dessa forma, elas têm essa adaptação da folha para conseguir resistir aos invernos rigorosos, que duram até de 3 a 6 meses por ano. Porque assim, elas sendo pequenas as folhas em forma de cone, elas não vão perder tanto líquido durante o inverno e a neve não vai acumular tanto nas folhas, como aconteceria se fossem árvores, por exemplo, da floresta temperada. Durante o inverno, elas se livram das folhas para poder aguentar essa estação mais fria. Na fauna, a gente tem desde ursos, esquilos, raposas, castores e várias espécies de aves. Só que essas aves, elas migram no inverno, elas vão para áreas mais quentes, mais ao sul do continente, para fugir dessa área mais fria. E as espécies tipo ursos e alces, elas vão para suas tocas, para esperar o inverno passar hibernando. Aqui a gente tem uma área de floresta de conífera lá na província canadense, lá próxima a Calgary, né? A gente percebe aqui os pinheirinhos bonitinhos aqui. E aqui a gente tem uma família de ursos. Também é uma área de taiga ou floresta boreal, como queiram chamar. As atividades econômicas. A gente percebe na floresta de coníferas a presença da indústria madeireira ligada à produção de papel e celulose. Então, uma das principais atividades econômicas do Canadá. O Canadá tem de 5 a 10% dos empregos do país estão ligados a essa indústria. É muito importante para o Canadá a exploração das árvores, das florestas de coníferas para a produção de papel. E durante a colonização inglesa e francesa, muitos caçadores eles viajavam pelas florestas canadenses ali, procurando castores, raposas, para poder caçar e pegar as peles e vender elas tanto para a Europa quanto para outras áreas nas colônias mesmo. Então esse comércio, essa caça e comércio de peles era muito presente dentro das áreas de floresta. Recentemente a gente passou a ter o fenômeno do turismo e as florestas canadenses, da taiga canadense, da floresta de coníferas canadense, a gente tem a presença do ecoturismo, que é quando você vai visitar parques nacionais, né? Às vezes acampar, fazer trilhas na floresta. Em parques, o chamado turismo de aventura também, em parques nacionais por todo o Canadá, como alguns na província de Alberta, que fica ali mais ao centro do Canadá, né? E ali na Colômbia Britânica,
que é a parte do Canadá, é a província do Canadá mais pro lado ali do Oceano Pacífico, onde está cidades como, por exemplo, Vancouver. Aqui a gente tem toras de madeira sendo carregadas, exploradas aqui, né, na floresta aqui. E a gente tem aqui, também lá na Colômbia Britânica, o transporte de toras por rio. Eles fazem um esquema lá, colocam várias toras no rio, porque é mais fácil e mais rápido você transportar a quantidade imensa de madeira da floresta, do meio da floresta até os lugares onde você tem as fábricas para produzir o papel. Eles colocam acessórios no rio. Você tem um barco balsa na frente que vai puxando esse trenzinho de madeira aquático aí. A gente percebe aqui a quantidade de toras aqui. E aqui a gente tem, nessa imagem aqui, a gente tem um parque lá em Vancouver. A gente vê a Ponte Suspensa. Esse parque aqui é o Parque Capilano, lá em Vancouver, que recebe milhares de visitantes todos os anos para conhecer essa área de floresta de coníferas aí, para praticar o turismo de aventura barra ecoturismo. Aqui a gente tem também outra área de floresta na Península de Alberta. Campos tropicais, ou savanas. Vocês vão ouvir muito quando a gente ouve falar de campos tropicais assim, florestas tropicais, vocês vão ouvir falar savanas, porque é o mesmo tipo de formação que a gente percebe, a gente consegue encontrar lá na África, onde a gente vai ter zebras, elefantes, girafas, a grosso modo o mesmo tipo de formação, só que na América aqui os animais não são tão grandes assim como na África. São formações que vegetais se desenvolvem duas estações bem definidas, uma quente e úmida, verão, e outra mais seca e amena, no caso do inverno. O cerrado, o nosso cerrado aqui no Brasil, ele é um campo tropical, ele é uma savana. Muitas vezes vocês vão ver por aí em livros que o cerrado é chamado de savana brasileira. E uma das características dessa vegetação é poder aguentar essa diversidade no clima, de ter uma estação mais seca e a outra mais chuvosa. Então você tem a adaptação dessas plantas para aguentar esse regime climático. Aqui a gente tem algumas imagens aqui do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, lá no norte de Goiás, região de Alto Paraíso, de Cavalcante. Eu já estive lá uma vez e a região de Alto Paraíso é muito interessante para a gente acompanhar o cerrado, porque lá a gente tem todos os subtipos de vegetação do cerrado, que vão desde o campo sujo, parte de formação assim, ou a mata, o cerrado de galeria, que é essa daqui da imagem aqui do canto, que tem um riozinho aqui, que é uma formação vegetal mais fechadinha assim, por conta da umidade dos rios, dos córregos, a gente encontra aqui. A gente tem o cerrado de altitude, que é o que a gente também encontra aqui na Serra de Caldas, que é o cerrado mais rarefeito, que é essa imagem aqui mais abaixo aqui, ó, no canto aqui, a gente tem plantas não tão grandes, a gente vê árvores aqui, e mais arbustos, mais plantas rasteiras aqui. E a gente tem aqui também, aqui ao lado, aqui, essa imagem maior aqui, os campos do cerrado, assim, áreas de cerrado aqui. Aqui no fundo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas a gente tem aqui no fundo os coqueiros, que são as áreas de vereda que eu falei para vocês comentei com vocês naquela aula, na última aula que a gente teve em sala. Então essa área aqui é muito, muito bonita assim, lá na Chapada dos Veadeiros, no norte de Goiás. As atividades econômicas. A gente no Cerrado tem
a agricultura, né? A plantação o plantio de soja, milho, sorgo, girassol e a pecuária de leite de corte. Pecuária de corte, pessoal, é aquela que o animal é destinado para a produção de carne e também para a produção de couro. Só que esse tipo de exploração agrícola, agropecuária, né, na verdade, ela ela castigou muito o cerrado. O cerrado hoje a gente vai falar mais para frente sobre os campos, mas o cerrado junto com os campos é a formação vegetal natural do Brasil que mais sofreu com a expansão agrícola do Brasil, com a ocupação do Brasil, tendo uma área muito menor do que tinha lá 500 anos atrás. E essa devastação aconteceu principalmente em estados como Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, ali também na fronteira de Mato Grosso do Sul com São Paulo, Minas Gerais, a gente percebe essa devastação do cerrado. E a gente precisa lembrar também que o cerrado é, de certa forma, a grande fronteira agrícola do Brasil, onde estão as maiores criações de gado, as maiores lavouras de soja, tanto para atender o nosso mercado interno aqui, quanto para exportação para países como os Estados Unidos, Europa, China. Então, o cerrado ele tem as áreas de cerrado, eles têm essa importância econômica para a região, no caso Goiás, Mato Grosso, quanto para o país inteiro como um todo. Aqui a gente tem uma área de plantio de soja no município de Jataí, no sudoeste do estado de Goiás, né? De soja aqui, campo praticamente limpo. Lá no fundo você consegue ver algumas árvores ainda. E aqui uma fazenda de criação de gado de corte aqui no município de Utaí, em Goiás. Pradarias, estepes e campos. É uma vegetação composta por imensas passagens naturais com poucas árvores. É aquilo que eu mostrei para vocês na aula passada, são praticamente campos a perder-se de vista com uma, duas árvores ali e com a passagem natural. O capim é natural ali, não é um capim plantado, é vegetação natural. Desde que aquela região se formou, a vegetação é aquela vegetação ali. Ela é muito encontrada somente no Canadá, no Canadá e nos Estados Unidos, somente nos Estados Unidos, no que a gente chama de meio oeste americano ali, e também na região dos Pampas Gaúchos. Não sei se vocês se vocês chegaram a assistir um filme de animação da DreamWorks, que é o Spirit, o Corcel Indomável, que ele conta a história de um cavalo selvagem que vivia junto com a sua família lá nas pradarias dos Estados Unidos, lá, soltos, né? Aproveitando dessa pastagem natural das pradarias e que teve seu habitat, né, ameaçado pela chegada da expansão dos Estados Unidos, a construção de uma ferrovia. É um filme bastante interessante. A animação, gente, acho que é de 2003, negócio assim. É um filme bem legal, assim. Talvez algum já tenha visto já a animação. Aqui a gente tem a área de pradaria aqui, né? Essa primeira aqui, essa mais verde aqui, lá na América do Norte aqui, a gente vê algumas árvores aqui mais a grama, um capim natural aqui. Aqui mais abaixo a gente tem um bisão, ou bisonte, que é o búfalo da América do Norte aqui, em meio à área de pradaria aqui. E mais ao lado aqui a gente tem aqui nos Pampas, no Rio Grande do Sul aqui, a gente tem a área de Pampas, que é como a gente chama aqui nossas pradarias, nossos prados aqui na América do Sul, tanto na Argentina, no Uruguai, quanto aqui no Rio Grande do Sul. A gente vê também quase poucas árvores e a pastagem natural.
As atividades econômicas que a gente consegue encontrar nessa região é a criação de gado, seja bois, vacas, cavalos, ovelhas, porque você tem pasto natural, você não vai precisar plantar um pasto, é, colocar um capim ali para alimentar seus rebanhos. E então fica mais fácil você, principalmente no começo da colonização, o pessoal só chegava, abria, soltava o gado ali e o gado começava a pastar, ganhar peso para explorar a carne e o couro. A gente tem também nessas áreas uma grande produção de trigo e arroz, por conta também do clima da região das pradarias, né? Argentina, Uruguai, no Brasil também, lá no Rio Grande do Sul, a gente tem uma produção muito grande de arroz, tanto para atender o Brasil em si e questão da Argentina também. Só que por conta disso, de você ter essa extrema uso para pastagens e essa substituição dessas áreas de pradarias para o cultivo de arroz e trigo, por exemplo, hoje o pessoal acredita que estima-se que apenas 5% só das áreas de pradaria original que a gente tinha na América aqui há 500 anos atrás, 520 anos, né? Que apenas 5% dessas áreas são protegidas, intocadas pela ação humana. Porque o que acontece? Até mesmo nos lugares onde o pessoal não tira a grama da pradaria para plantar soja, para plantar trigo e arroz. O gado passando em cima, ele vai pisoteando o solo, ele vai deixando o solo mais compacto. Aí você vai ter menos infiltração da água da chuva, é uma região que já chove menos naturalmente. Você tem contaminação de nascentes pela entrada do gado ali, que entra ali e faz as necessidades dele ali. Então você tem uma contaminação e uma destruição dessa formação vegetal tão característica e tão sensível que é às pradarias. Aqui a gente tem a criação de gado aqui nos Pampas Gaúchos, na região sul do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, né? Pastagem a perder-se de vista, nenhuma árvore praticamente, né? Porque é uma característica dos campos. Essa primeira imagem que a gente vê lá atrás, lá, uma formação de pinheiros que provavelmente foram plantados ali, não é algo natural ali. Pinheiros não, eucaliptos, perdão. Eucaliptos lá atrás, né? Então vamos para a próxima, vegetação desértica. A vegetação desértica é aquela vegetação que eu expliquei para vocês, que se desenvolve em lugares onde você tem poucas chuvas durante o ano. Você tem uma menor quantidade de espécies vegetais e animais do que nas áreas de floresta. E o clima ele é muito extremo, né? Porque durante o dia você tem temperaturas que podem chegar a 50, 55 graus. E durante a noite a temperatura vai lá para 5, 10 graus. Por conta da falta de umidade. A umidade é o que equilibra a temperatura de um determinado lugar. Então, por conta da falta de umidade nessas áreas de deserto, o clima e outros fatores também, não só a questão da umidade, mas a principal é a umidade, e você tem essa diferença tão grande entre durante o dia o sol quente, muito forte lá, 50 graus, e durante a noite a temperatura vai lá para baixo. A gente tem área de deserto tanto no oeste dos Estados Unidos, ali no norte do México. Na América do Sul a gente tem o deserto do Atacama, ali no Chile, e também a Patagônia. A Patagônia, pessoal, é o que a gente chama de deserto frio. Deserto não é só deserto quente. Deserto quente é onde as temperaturas tem essa oscilação bastante, mas o deserto frio é uma área que você não vai ter tanto umidade, você não vai ter tanta chuva, e por conta disso você não tem um desenvolvimento de uma vegetação forte, uma vegetação mais robusta. Então você tem ali uma área mais
mais hostil para a vida, tanto vegetal quanto animal. Então é muito difícil você ter uma complexidade de vegetação nessa área. A gente tem aqui uma imagem, a primeira imagem aqui, de uma área no deserto do Novo México, lá nos Estados Unidos, o estado do Novo México, que é ali próximo ao México, como o próprio nome diz, o próprio nome faz lembrar. E aqui abaixo você tem uma estrada lá no deserto do Atacama, no Chile aqui. Mas professor, esse negócio aqui do lado é neve? É neve sim, pessoal. O deserto do Atacama é um deserto alto, né? Então, às vezes, durante o inverno pode acontecer de você ter nevascas na região, tá? As atividades econômicas dessa formação desértica não são muitas. O pessoal, às vezes, em algumas áreas você tem, principalmente no México, você tem pequenos pastores ali, pequenos rebanhos de cabras, animais assim, de pastoreiro. Em alguns lugares você tem exploração de recursos minerais também, como o cobre e o sal, né? A gente destaca aí o cobre lá em algumas áreas no deserto do Atacama ali no Chile e também o salar do Chile. A gente vai ver aqui, ó, essa área aqui de exploração de sal próximo do deserto do Atacama, que é essa área aqui chamada de deserto de sal, uma área ali no deserto do Atacama, mais ou menos 55 km², onde você tem a produção de sal ali no Chile ali, que como principal ou única forma de, além do turismo, é claro, o pessoal que vai assistir lá, a única forma de atividade econômica dessa região, tá? Aqui por último a gente tem falando sobre a tundra, pessoal. A tundra, ela é uma vegetação, como a gente comentou na aula passada, na última aula que a gente teve em sala, composta por plantas rasteiras. Aí tem líquens, algas, musgos, e que ela é comum em áreas de clima polar, porque ela é uma vegetação que cresce pouco tempo no ano. Ela cresce de 4 a 4 a 2 meses por ano nas áreas de clima polar ali, porque é uma área de clima muito frio. Na maior parte do ano tá embaixo de neve ali. Você tem uma camada de neve muito grande ali por baixo. Uma grande camada de neve e por baixo ali você tem as plantas. Só que elas não conseguem desenvolver logicamente durante os meses mais frios. Então quando esse gelo derrete, ela vai ter a possibilidade de crescer. Só que ela não tem muito tempo para crescer, porque rapidamente já começa a esfriar de novo, vem o inverno e a neve soterra novamente essas plantas. Ela se localiza ali na América, no norte do Canadá e do Alasca, lá perto do Círculo Polar Norte, do Polo Norte ali, áreas muito frias. A gente tem aqui uma área na tundra aqui no Alasca, aqui, nessa imagem aqui abaixo. E aqui a gente tem um boi almiscarado, uma espécie de bovino que vive lá na tundra, lá no norte do Canadá. Lá. Esse bovino aqui, esse boi almiscarado, inclusive, é uma espécie muito, muito ameaçada, assim, por conta do uso. A população caiu bastante desde o início da colonização da América até os dias atuais. As atividades econômicas. Nas últimas décadas, o pessoal descobriu muitas reservas de petróleo ali no Alasca e no norte do Canadá. E por conta disso, você teve a instalação de vários lugares para extrair esse petróleo, além dos próprios gasodutos que pegam esse petróleo extraído lá do meio das áreas lá na tundra lá, ou até no Polo Norte mesmo, no Mar do Ártico, e que trazem esse óleo, esse petróleo para lugares próximos ao litoral para seguirem de navio para outros lugares ou via gasoduto, oleoduto mesmo até
outras áreas ali no Alasca mesmo, cidades produtoras com refinarias de petróleo ali e gás. Os cientistas apontam que o aquecimento global tem afetado muito as áreas de tundra, porque a tundra ela é uma vegetação que ela tem essa característica dela porque ela só tem 2 a 4 meses para crescer. Só que com o aquecimento global você está tendo menos gelo, então o inverno está durando menos. Então áreas que antes eram de tundra estão se transformando em áreas de floresta. Então você está tendo ao longo dos últimos anos uma perca dessas áreas de vegetação de tundra. Você está tendo como consequência dessa área de tundra por conta do aquecimento global. Certo? Aqui a gente tem imagens de gasodutos aqui no norte do Canadá e no Alasca, né? A gente tem um oleoduto aqui. Em áreas de tundra aqui, a gente percebe que a vegetação rasteira aqui, tá? Certo? Bom, pessoal, obrigado pela atenção, bons estudos. As atividades eu vou mandar em anexos no documento, né? Anexo para vocês. E qualquer dúvida, entrem em contato comigo, perguntem lá, a gente vai estudando à distância nesse período que a gente está afastado da sala de aula. Muito obrigado, bom dia.